Segunda parte da gravação da aula do dia 28 de setembro, da turma de Tecnólogo em Cafeicultura, a disciplina de Informática Básica e o conteúdo Organização e Arquitetura de Computadores, ou Arquitetura e Organização de Computadores. Bem, na terceira geração, nós temos aí a criação dos CIs, os circuitos integrados, e aí cada vez menores. A quarta geração, nós temos o microprocessador, produzido em 71. A terceira geração foi em 1960, em 1971, a quarta geração. Estamos aí na quinta geração, que iniciou em 1991, e ela vem até os dias de hoje. E nesta quinta geração, as arquiteturas dos computadores saíram dos 32 bits e vieram para os 64 bits. Então, o computador se tornou mais rápido, porque ele trabalha uma quantidade maior de bits a cada processamento. Ele trabalhava com 8, com 16, com 32, hoje ele trabalha com 64, e junto a esta performance, a essa velocidade de trabalho, vieram duas tecnologias novas, que é a tecnologia RISC, e a tecnologia CISC, que é uma tecnologia mais avançada, porém proprietária, e a outra, ela é uma tecnologia de ponta, porém ela não tem essa agregação com a questão dela ser embarcada. Já já a gente vai ver essa situação do RISC e do CISC aqui. Nos sistemas de processadores, houve uma evolução também, do 80 a 88, e aqui eu falo para vocês a respeito dessas gerações, foi o que eu acabei de citar, 8 bits, 16 bits, 32 bits, e os mais modernos hoje com 64 bits. Isso indica a performance, a velocidade de processamento. Tenho aqui, dois processadores, um processador já novo, de arquitetura nova, da quinta geração, que são os processadores da Intel, o i7, e os circuitos integrados utilizados aí em celulares, em notebooks, em tablets, que também está nessa quinta geração, e é uma tecnologia embarcada e uma tecnologia de ponta. As memórias, essas memórias, elas são divididas em dois, a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é aquela memória que está sendo utilizada somente enquanto o seu computador está ligado. Por isso, ela é chamada de memória volátil, ou seja, enquanto a energia ela está em pleno funcionamento, guardando as informações. A memória ROM, é uma memória que ela fica permanente, no seu computador, alimentado por uma bateria. Então, internamente no seu computador, existe uma bateria do tamanho de um botão. A função dessa bateria é manter, pelo menos, o calendário e o relógio do seu computador funcionando. E isso fica guardado na memória ROM. Então, quando vocês desligam o computador, e pode passar aí uma semana, 2 dias, sei lá, um mês sem ligar, o dia que vocês ligam, o relógio e o calendário estão corretos, eles não ficaram parados no tempo. Isso porque eles estavam guardados na memória ROM, que é uma memória de somente leitura. A memória RAM é uma memória de leitura e escrita, então você escreve e lê, ela escreve e lê, e ela está sendo utilizada somente enquanto o computador está ligado. Então, por exemplo, esse texto que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu acabei de abrir, ele está na memória ROM. Quer dizer, desculpa, na memória RAM.
tá? Livre para mim aqui. Se eu desligar o computador e ligá-lo novamente, o texto não vai estar aqui. Ele foi descartado, porque a RAM se perdeu, a RAM apagou. E aí você começa todo o processo novamente, de abrir o texto, trazer para a memória RAM, e ele vai ser utilizado por vocês. Então, essa é a diferença entre memória ROM e memória RAM. E a bateria, tá? A bateria aqui, ó, aqui mostra para vocês, é um botão, tá? É a bateria que mantém, tá, esse calendário, esse relógio, as configurações internas do computador, todas funcionando, que estão guardadas na memória ROM. Tá? A BIOS. Tá? A BIOS é um tipo de memória, chamada de memória flash. Tá? A BIOS, ela é a memória que trabalha junto com a ROM, guardando as informações enquanto seu computador está desligado. Tá? E ela precisa de energia. Quem fornece energia para ela é a bateria. Essa bateria aqui. Essa bateria tem vida útil. Normalmente, uma bateria dessa dura entre 3 e 5 anos. A partir daí, você tem que trocar a bateria. Como que você sabe o momento para trocar essa bateria? Quando seu relógio começa a atrasar, quando o seu calendário não funciona legal, você abre, ele está atrasado, né? Ele não está marcando aí, por exemplo, 28 de setembro, não está marcando o horário correto, agora são 20 horas e 45 minutos, tá? Então, é por aí. Chipset. Os chipsets são circuitos que tem dentro do computador, junto à placa-mãe. O que é placa-mãe? Placa-mãe é a placa principal do seu computador. Notebook, desktop, que é o computador de mesa, celular, tudo tem placa-mãe. Tudo está ligado na placa-mãe. É aquela placa principal. Então, ali tem o chipset. É um chip que executa uma determinada função, uma determinada tarefa dentro do seu computador ou do seu sistema embarcado, né? Aí do seu celular, tablet ou qualquer coisa assim. Slots. Slots são conectores. É onde você liga a memória, onde você liga o processador. Tá? É o local onde você coloca, né, um componente. Então, toda placa-mãe tem um slot. Tá aqui, ó, um exemplo de slot. Seja ele maior ou menor, mas tem um slot, que é onde você conecta uma placa. Né? Celular tem slot? Tem slot também. Tem slot onde são as saídas. Tem as saídas USBs, tem a saída de alimentação, tem a saída do fone de ouvido. Todos são ligados nesses slots. Tá? O sistema binário. No sistema binário, aqui mostra para vocês aí, tá, um pouquinho desse sistema, né, aquilo que eu falei que era o código binário. O que é o código binário? É o conjunto de zeros e uns. Só que um 0 e 1 não é nada. Por isso que eu disse para vocês, 0 e 1 é o bit. Aqui nós temos um byte. E o que é um byte? Conjunto de 8 bits. Então, por exemplo, olha a letra A. Como que é a letra A? 0, 1, depois 5 zeros e 1. Tudo são conjunto de 8. Né? Olha a letra B. 0, 1, né? Mais 5, 0, 1, 0. E aí por aí vai. Então, cada letra, cada caractere do seu teclado, ele tem o seu respectivo código binário. É dessa forma que o computador consegue entender o que nós estamos digitando. Né? Quando você aperta a letra A, o processador recebe um sinal que vem lá do teclado, mostrando que é um A, e ele vai lá numa tabela e descobre que o A é esse conjunto aqui, ó, e aí ele entende o que você está querendo dizer para ele. Então, a única coisa que o computador entende é zeros e uns. Só isso. Mas esses zeros e uns, eles têm que estar combinados 8 a 8. Tá? Então, vocês vão perceber aqui que não tem nenhum código que se repete. Eles não se repetem. Tá? Os zeros e uns não se repetem aqui, né? Para que esta linguagem de máquina seja trabalhada. Então, 0 e 1 é a linguagem da máquina, é o que ele entende. E quem faz esse entendimento é o processador. Quem faz a leitura disso é o processador. Quem guarda essa informação é a memória RAM. Tá? Dentro das arquiteturas, aqui eu falo da arquitetura CISC e da arquitetura RISC, né? Que são os CISC que executam centenas de instruções complexas,
e o RISC que executa funções complexas, porém, são funções únicas. Por exemplo, eu tenho os meus operadores, né, os 4 operadores básicos: multiplicação, divisão, subtração e adição. Então, adição, subtração, multiplicação e divisão. Cada um deles, né, pode ser de um CISC. Porém, na hora de fazer o cálculo, é o RISC que faz. Por quê? O RISC vai trabalhar com aquele que só multiplica, com aquele que só divide, com aquele que apenas soma e outro que somente subtrai. Tá? Então, ele é muito voltado para um único cálculo. Pode ser complexo, mas ele faz um cálculo só. Né? E o CISC não. O CISC executa vários. Porém, isso era no início. Nos dias de hoje, a arquitetura nossa é híbrida. Isso quer dizer o quê? Que os nossos processadores são RISC e CISC. Ou seja, executam milhares de cálculos em um determinado intervalo de segundo, não importando se esse cálculo é complexo ou não, único ou não. Tá? Então, é uma arquitetura diferente. Moore traz uma lei. É uma lei, a lei de Moore surgiu em 65. E essa lei dizia o seguinte, que iria chegar um momento em que o hardware, tá, não teria condições de acompanhar o software. Ou seja, né, os computadores, os programas seriam muito mais rápidos do que os processadores. E é o que está acontecendo até os dias de hoje. Né? É realmente o que Moore preveu lá em 65, acontece nos dias de hoje. O software, os programas, são muito mais rápidos, eficazes, eficientes, né, do que o próprio hardware, né, do que a máquina em si. Olha só a quantidade de sistemas operacionais que nós temos aí no mercado. Windows 95, 98, 2000, Millennium, XP, Vista, 7, Windows 8, Windows 10, né? Processador. Só estamos aí com a família de processador, que é a família I da Intel, i3, i5 e 7. Então, o software evolui muito mais rápido que o hardware. Isso que diz Moore lá em 65 e tá, até os dias de hoje. Ele já dizia mais, que a cada 18 meses isso poderia dobrar. Nem sempre, tá? Mas considera-se sim, a cada 18 meses, 1 ano e meio, tudo isso dobra. CD e DVD. Gente, olha, antigamente somente CD, hoje DVD. Né? Não se guarda mais nada em CD. A capacidade de um DVD é muito maior. Apesar que nem DVD a gente está usando mais. Hoje se usam as memórias flash. Pendrive é uma memória flash. Um disco rígido, né, que você carrega no bolso, tá? É uma memória flash. Tá? Então, as memórias mudaram, né? As capacidades aumentaram e os tamanhos diminuíram. Então, a memória flash é essa, que você carrega, né, de um lado para o outro. Elas não são mecânicas, são eletrônicas e têm alto poder de armazenamento. Bem? O HD, hard disk. Né? O HD é aquele responsável por guardar os programas que eu tenho instalado no meu computador. O celular de vocês, quando vocês querem salvar os contatos, você salva onde? Você pode salvar no próprio celular ou salvar no cartão de memória. Se você está salvando no celular, você está salvando a memória dele, que pode ser um HD. Se você está salvando no cartão de memória, você está salvando numa memória flash. Tá? Então, aqui eu tenho 2 tipos de HD. Um HD mecânico e um HD de tecnologia nova, que são o SSD, HD eletrônico. Tá? E por isso que ele fala aqui para vocês da memória virtual. Aqui está uma placa-mãe, que é a placa principal do computador, que é onde ficam todos os componentes, tudo que fica ligado, está ligado na placa-mãe. Ela tem memória, ela tem processador, ela tem slot, ela tem memória RAM, ela tem memória ROM, tá? Ela tem tudo. Ou seja, é ela que faz com que o seu computador possa funcionar. Se a sua placa-mãe der problema, para tudo. Tá?